Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui no nosso canal, sempre às 12 horas e 12 minutos, porque existem 12 signos e 12 casas astrológicas. E hoje na nossa live de quarta-feira vamos iniciar uma nova série. E essa série visa esclarecer e trazer mais detalhes acerca do significado dos signos. Esse talvez seja um dos assuntos mais comentados e mesmo quem não conhece muito de astrologia já ouviu falar, já sabe alguma coisa sobre os signos, pelo menos sobre o seu signo. Então, tem arianos chegando já, para inaugurar a série dos signos, eu quero começar com o primeiro signo, que é o signo de Áries, que, relembrando, acho que eu vou ter que falar isso em toda a live dessa série, que as pessoas são pessoas e não signos. Então, quando a gente fala do signo, a gente está falando de um arquétipo, a gente está falando de um conjunto de significados astrológicos que se aplica a vários aspectos da vida das pessoas. Ou seja, eu não sou apenas o meu signo. Eu sou um conjunto único de combinações de todos os signos. Então, essa é a boa notícia, todos nós temos os 12 signos no nosso mapa. E isso é fantástico, porque são, não vou dizer infinitas, mas quase infinitas combinações possíveis desses 12 signos, o que conforma cada ser humano. Então, para a gente poder falar de um signo, é importante ter claro que a pessoa que estiver assistindo, em especial os arianos que eu já identifiquei, que estão presentes, as pessoas não se resumem ao seu signo solar. E o signo que a pessoa normalmente conhece é a posição do Sol no mês de nascimento dela. Ou seja, o signo dela, comumente conhecido, é apenas um ponto importante, mas apenas um ponto do mapa. Então, há que saber o mapa inteiro, há que conhecer todo o conjunto das configurações naquele momento. E há que saber, há que conhecer essa linguagem para poder falar dela, né? Então, como estamos falando de Áries, vamos logo direto ao ponto, vamos direto para o que interessa aqui, que é falar sobre como é esse signo, de onde ele retira o seu significado, em que aspectos da natureza se embasa o seu arranjo único de ser. Áries é o primeiro signo e isso carrega um simbolismo muito importante da época do ano em que ele ocorre. Como vocês sabem, boa parte das culturas e tradições da história da humanidade tiveram origem e se desenvolveram no hemisfério norte. Então isso não quer dizer que o hemisfério norte vale mais que o sul, mas quer dizer que é fato que boa parte dos estudos humanos foram pensados a partir do ponto de vista e do arranjo geográfico do hemisfério norte. Então, no que se refere às estações, quando é primavera lá, é outono aqui, e vice-versa. Então, Áries se refere à primavera, ao arranjo das estações, todo o zodíaco se refere ao arranjo de estações que se verifica no hemisfério norte. Por essa razão, o signo de Áries está em primeiro lugar relacionado com a primavera, ou seja, com o momento do ano em que há a força do irromper, a força do início do ciclo da vida. E isso é uma força muito grande, é uma força muito importante para o ciclo da vida. Mas, como a mandala astrológica nos ensina a partir da sua mágica forma geométrica, que é o círculo, tudo é uma continuidade. Ou seja, esse início também é um início relativo. Talvez todo início seja, em certa medida, relativo. Então o Áries é o início do zodíaco, relativamente, porque ele, de certa forma, brota de um final, ou brota de uma outra energia que é de Peixes. Então todo o signo de Áries é a continuação do signo de Peixes. E Peixes é o oceano final, aquele mar, aquela nebulosidade, aquela dissolução pisciana da vida no mar de possibilidades subjetivas.
Então é desse final de ciclo que nós extraímos a força do irromper representada pelo signo de Áries. Desse oceano de possibilidades indefinidas surge uma ação específica, objetiva, ágil, intensa e rápida, que é a ação ariana. Então Áries representa, em primeiro lugar, esta força dos inícios. Não importa se é um início relativo, é a força que se verifica na natureza no início de todos os ciclos. E por essa razão se verifica ao nascimento de tudo. O Áries rege a cabeça. E quando a gente nasce, salvo exceções médicas, a gente nasce pela cabeça. E aí sai primeiro a cabeça. E o último que sai do ventre materno são os pés. Então nós temos nesse simbolismo, né, a cabeça regendo o início de tudo e os pés regendo o fim, né, em que se tem a base final, o contato com a terra, mas é a diluição no mar que os peixes nadam. Nós falaremos dos peixes no outro momento, mas é importante saber que tudo que se refere a Áries, de certa forma, advém de peixes. Por quê? Porque é um início depois de um final também relativo. Né? Um início relativo de um final relativo. Por essa razão, nós temos alguns pontos que todos os signos apresentam para nós podermos construir a lógica do signo em questão. No caso de Áries, nós temos um elemento, um planeta regente, uma polaridade, um arquétipo e por aí vai. Vamos falar de cada um deles. Vamos começar primeiro pelo elemento fogo. O elemento que rege o signo de Áries é o elemento fogo. Áries é o primeiro signo de fogo e é um bom representante dessa força ígnea, que é a força do irromper. É o fogo que destrói, sim, mas também é o fogo que assa, que dá o início, o irromper para todos os processos. E ele representa a força da ação primeira, da ação imediata, da prontidão e de outras virtudes que nós falaremos que são próprias do fogo também. Mas além desse elemento fogo, e lembrando que os elementos na astrologia têm um significado específico, o elemento fogo, diferente de outras tradições e outras linhas de interpretação, ele não está necessariamente associado ao aspecto mental do ser humano, e sim ao aspecto energético. Ou seja, os signos de fogo não são os mais mentais. Os mais mentais são os signos de ar. Os signos de fogo são os de mais ação e de maior necessidade de agir. O signo de fogo dificilmente consegue ficar parado. E um ariano, como signo de fogo, vai ser um bom exemplo disso. Por quê? Porque um ariano vai necessitar sentir-se em movimento e sentir-se em ação franca. Um ariano vai direto ao ponto. Um ariano sabe ser ágil, rápido. E bom, o outro lado da gangorra é que isso pode gerar uma certa precipitação e impulsividade. Ou seja, de tanto querer ser rápido e agir logo, pode gerar uma certa impulsividade e uma certa precipitação com toda boa vontade. Mas, além dessas características do elemento fogo, e o fogo, então, todo signo de fogo precisa agir e estar em movimento, também temos a regência planetária, que todos os signos apresentam, que é, no caso de Áries, a regência planetária do planeta Marte. E, no caso, Marte possui 2 signos que ele rege, sendo que, dos 2, Áries é o signo em que ele tem uma regência ativa, uma polaridade ativa. Então, a regência do planeta Marte se apresenta no signo de Áries de maneira muito ativa, porque ele é o próprio signo da ação. E essa regência de Marte nos traz o arquétipo do deus Marte, o deus da mitologia, que é o deus da guerra. E este deus da guerra, ele
também associa a Áries o arquétipo do guerreiro. Então, para entender um ariano, é necessário entender que ele carrega dentro um arquétipo de guerreiro. E o guerreiro, ele não está vendo como é que faz. Ele está em alerta máximo, em atividade, em prontidão. E se ele não agir rápido, o seu inimigo vai agir antes e vai derrotá-lo ou matá-lo. Então, a lógica psicológica de um ariano, considerando agora já o arquétipo do guerreiro, a regência de Marte, deus da guerra, e a força de ação e de pioneirismo, de iniciativa, de agilidade do elemento fogo, e a polaridade ativa da regência planetária, tudo isso a gente entende que é muita força de iniciativa que se verifica dentro de um ariano. Então, não é à toa que ele vai se manifestar de maneira, às vezes, um pouco impulsiva e um pouco combativa. Ele psicologicamente está numa batalha, está numa guerra, o tempo todo. Então, quando alguém o contraria, ele é um inimigo. Né? Quando alguém o contraria, ele reage, ele se defende e às vezes ataca, sem querer, mas ataca. E isso talvez construa uma das características mais engraçadas para quem convive com arianos. É a característica de o ariano ele se comunicar de maneira combativa. Então, se vocês convivem com arianos, talvez com alguns dos que estão presentes aqui, né? Os arianos estão interessadíssimos em saber mais, foram os primeiros a chegar. Se vocês convivem com arianos, entendam que a forma de ele se expressar é combativa. Então, ele pode ser ríspido, direto, muito até precipitado, né, quando se fala, mas depois passa. Aquilo que os outros vão interpretar como agressivo, grosso, ou alguma coisa muito, né, nossa, que violência verbal, para ele não é uma forma natural de se expressar. E se tem uma coisa que é bem ariana, é o ciclo curto. Por quê? Porque está dizendo um ariano aqui que quando alguém me contraria, sinto até um certo prazer interno por entrar numa batalha. Exato. É uma lógica psicológica e isso não vai mudar. Isso está dentro do temperamento que costuma predominar em cada signo. E esse temperamento, como a gente aprende nos estudos da psicologia e da filosofia, ele não muda ao longo da vida. Ele apenas se educa, se adapta e se orienta conforme a vontade e a consciência da pessoa, mas ele não muda. Então, quando um ariano falar assim, parece que está brigando, né? Talvez até esteja, mas vai durar pouco. É rápido, é ciclo curto. Por quê? Porque ele não perde tempo com ladainha, ele não perde tempo com mimimi, ele não perde tempo guardando, né? Perdoa bem rápido também, ele não perde tempo, porque ele é o signo da iniciativa e da ação. Então, os arianos, eles têm às vezes uma comunicação considerada agressiva, mas que às vezes não é problema nenhum. Se a pessoa sabe lidar com aquilo, a comunicação pode fluir de maneira bastante justa, porque é um jeito de falar brigando, depois passou. Né? Então, é uma descarga elétrica rápida. E o perdoo bem rápido também é muito ariano. Por quê? Porque ele não tem lugar, não tem espaço em disco para guardar os ressentimentos e mágoas. Né? Então, estamos falando naturalmente de características astrológicas que compõem a construção da psicologia do signo de Áries. E dentro dessa construção, nos embasamos nas características do elemento fogo, da regência planetária do planeta Marte e dali do simbolismo mitológico do deus da guerra, Marte. Também da polaridade ativa, que essa regência se observa no signo de Áries. E também das características próprias do elemento fogo. Agora, vamos acrescentar a esta composição, e aí até para vocês verem como se compõe a lógica de um signo, vamos acrescentar, falamos também do arquétipo do guerreiro, né? Vamos acrescentar
as modalidades. Então nós temos 3 modalidades, são 3 qualidades de ação, ou 3 qualidades do movimento. A primeira delas se chama cardinal, que é o fazer acontecer. O fazer acontecer, o dar o início aos processos, o garantir que as coisas existam. Então é a força dos inícios. A segunda qualidade é a qualidade fixa, que é o manter durante o tempo justo, preservar, garantir que as coisas continuem no seu tempo determinado. E a terceira será a característica mutável, a qualidade, a modalidade mutável, que é garantir que as coisas no tempo determinado possam mudar, possam ter o seu fim para dar lugar a um novo início. Então, cardinais fixos e mutáveis são as modalidades que se aplicam a todos os signos. Então, nós temos 4 signos cardinais, 4 fixos e 4 mutáveis. Áries é o primeiro signo cardinal. Ou seja, todos os arianos são cardinais. E cardinal significa ter a força do fazer acontecer. Então, é um valor para o ariano fazer acontecer. Quando tu conversa com o ariano e vocês combinam algo, beleza, tá decidido? Beleza, ele vai lá e faz. Ou seja, não tem na cabeça dele uma necessidade de então tá, deixa eu ver, vamos, né? Não, ele pega e faz, né? Por quê? Porque pegar e fazer a lógica do universo para ele, porque é o papel dele. Tem um conjunto de poemas que foram escritos no início do século XX sobre os signos, representados por crianças, né? E nesse poema, a criança que recebe a missão de Áries, né, diz: tu terás a missão de plantar a semente, mas não terás tempo para vê-la crescer, né? Porque ela vai semeando, mas ela não espera para ver a semente germinar. Ela vai para outra. Isso é poeticamente uma ilustração muito bonita da lógica do signo de Áries. Um outro aspecto muito importante, estou indo rápido porque eu estou falando de Áries, né? Um outro aspecto muito importante para falar de Áries, então, a modalidade cardinal. Cada um dos 4 signos cardinais serão cardinais em um elemento. Então, Áries é o único cardinal de fogo. Então, no âmbito que o elemento fogo rege, que é o elemento da energia vital e da aplicação da energia na ação, nesse âmbito, o Áries é o único cardinal de fogo, ou seja, ele dá o início para os processos no plano da ação. Outros signos serão cardinais em outros elementos, e outros elementos regem outros âmbitos. O âmbito emocional, o âmbito da matéria e o âmbito do pensamento. Então, cada signo cardinal o será em uma esfera da vida humana. Então, a esfera que o Áries é o cardinal de fogo, né? A esfera de fogo, trata sobre a energia e a aplicação da energia na ação. Por isso que eles são bons para começar qualquer trabalho, qualquer processo. O ariano tem o entusiasmo de vamos lá, pega e faz. É o bora, né? O ariano é o bora, né? Vamos lá, vamos fazer. Só que ele não tem paciência para continuar. Ou seja, ele precisa estar acompanhado de alguém que continue para ele. Os arianos, devido a esse simbolismo com a cabeça, com a relação que tem com a cabeça, aí vem o pioneirismo, a iniciativa, né? O nascimento em vias normais se dá pela cabeça. Essa relação com a cabeça, os arianos são os mais suscetíveis a terem dor de cabeça. Isso não é brincadeira, né? Os arianos têm a cabeça como a parte mais importante do seu corpo, a testa aqui, assim. Então, os arianos, eles têm mais dor de cabeça, né? Ou se a pessoa tem lua em Áries ou ascendente em Áries, né? E o que acontece? Essa relação com a cabeça também tem aquela preocupação de que a coisa ande, avance, evolua, caminhe. E essa preocupação é porque eles acham
eles acham todo mundo lento. Porque eles são muito ágeis, eles são rápidos. Eles enxergam onde querem, eles decidem rápido. Então é natural que eles enxerguem todos nós outros, como mais lentos. E é daí que vem a famosa impaciência ariana. Por quê? Porque o ariano, ele, em geral, não tem muita paciência para ver as coisas avançarem e terminar. Por essa razão, essa live vai ser bem curta para os arianos, né? Poderem não testar sua paciência demais, né? Se nós tivéssemos que colocar o que os arianos têm a aprender em termos práticos, vocês, amigos arianos que me assistem e que me assistirão, vocês que convivem com arianos no dia a dia, é necessário entender duas coisas filosoficamente relevantes. Primeiro, o que eles têm a aprender e o que eles têm a ensinar. Todo ariano tem para aprender a paciência. Por quê? Porque essa relação, né, essa percepção do mundo à nossa volta ser lento, né, ensina muito para o ariano uma verdade universal, que cada um possui um ritmo próprio, cada um possui a sua maneira de se movimentar e que todas as maneiras são necessárias para algo e em algum momento. Então, ele ter paciência com as pessoas, com o tempo das coisas e com os processos, não é apenas respeito pelos demais, é o entendimento de uma lei do universo. O universo esse do qual ele também faz parte. Então, a grande lição que os arianos têm para aprender é a paciência, com certeza. Disparadamente é a principal. E o que eles têm a ensinar, o valor, a luz, a virtude que eles têm a oferecer e oferecem a todos os que convivem com ele, é um conjunto de virtudes relacionadas com a ação. Observem a iniciativa de um ariano. Observem a objetividade de um ariano. Observem a força de efetividade da ação, que é aquela força do guerreiro de fazer para valer. Eles podem não ter paciência para terminar as coisas e talvez deixem tudo inacabado. Dizem que um famoso ariano da história, que foi Leonardo da Vinci, era conhecido pela quantidade de obras de arte maravilhosas que ele deixava inacabado. E o pessoal ficava louco, né? E em compensação, ele levava anos para concluir uma pintura e às vezes não concluía. Por quê? Porque ele mergulhava na pintura, na obra, no tempo dele. Né? Coisa de artista, né? Genial. Então ele não tinha, o tempo dele era muito veloz, mas dentro da cabeça dele e dentro do ritmo dele. Então o ariano, ele tem para ensinar que todos podemos ser mais objetivos, todos podemos ser mais ágeis, todos podemos ter essa rapidez que verificamos nele como um respeito ao Deus do tempo. E o Deus do tempo é muito generoso conosco. Então ele merece todo o nosso respeito. Isso com certeza é uma lição que todos os arianos têm a oferecer ao mundo. E como cereja do bolo aqui, tem um mito grego, que é o mito associado ao signo de Áries, que é o mito do Velocino de Ouro. O Velocino de Ouro é como se fosse, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem na nossa cultura e na tradição algo muito próximo do velocino, que é o pelego, né? Então o pelego é o escalpo do boi, da vaca, da ovelha, né? Do carneiro. E esse pelego, né? Ele mantém a lã, no caso do carneiro, né? Mantém a lã. E o mito grego se refere ao carneiro que tinha lã de ouro e tinha poderes mágicos e voava e era inteligente. E o carneiro é um animal guerreiro, né? O animal símbolo do Áries é um carneiro. No caso, esse carneiro com lã de ouro, né? E ele
é um animal combativo, né? Ele luta com outros carneiros pelo território, pela posse das fêmeas do pasto, do espaço, enfim, né? Do bando. Então ele é um animal que disputa a liderança através do combate. Então o ariano também costuma ser bom líder, porque como ele pega e vai, é natural que o pessoal vai atrás. Como ele vai plantando sementes, é natural que depois alguém vai cuidar quando ela germinar e cuidar da planta que nasce dali. Então é muito interessante porque esse personagem mitológico, ele foi... ele salvou um príncipe e uma princesa de uma situação, e depois ele vira um símbolo, ele é oferecido, né, como um sacrifício aos deuses, e esse sacrifício faz dele um símbolo mágico que inspira uma grande aventura de guerreiros, que são os argonautas, liderados pelo Jasão, que é o herói da mitologia grega que comanda essa aventura, liderados para resgatar o Velocino de Ouro. Então é um mito guerreiro que envolve um animal guerreiro, que é o carneiro, né? E essa lã de ouro, que aqui no sul seria um pelego, né? O pelego de ouro, se chama Velocino, esse escalpo, esse pelego do carneiro do mito. Aqui nos comentários estão lembrando que o Ares prefere pedir desculpa do que pedir licença. É bem interessante. É a força pioneira de romper a inércia de fazer acontecer. Boa observação. O que é o pedir desculpas, né? Pelo menos eu fiz. Depois eu vejo se foi bom ou não, mas pelo menos eu agi. Essa é a lógica ariana. O pedir licença é ir de mansinho, vamos ver, será que dá, será que não dá, com licença, vou chegando. Isso é do oposto de Áries, que é o signo de Libra. Então, para fechar, essa energia tão importante para a natureza, como nós falamos ao início, uma energia de primavera, uma energia de irromper da vida, essa energia, ela pode gerar, quando bem conduzida, bons líderes, bons pioneiros, bons iniciadores de processos e pessoas muito eficazes e objetivas. Mas ele também pode gerar pessoas muito ansiosas, pessoas muito impacientes. Inclusive, ariano está mais sujeito a algumas coisas do tipo úlcera, gastrite, ansiedade, nervosismo, porque ele se inquieta facilmente com a lentidão das coisas, né? Com a lentidão dos processos. Então o processo para o ariano, ele é um bom acelerador de processos, ele é um bom fazer acontecer, mas ele sofre até que ele aprenda que o mundo e a vida têm o seu tempo, né? Então isso é um ponto importante, essa energia. Ela é uma energia que está presente em todos nós, em alguns de nós mais e em alguns de nós menos. Mas nós podemos aprender com esse arquétipo, observando o valor que possui e observando as lições que esse signo tem para nos ensinar. Bom, como eu prometi, né, a live tem que ser curta hoje, porque é sobre Áries, né? Amanhã não, na próxima, que vai ser sobre Touro, vai ser bem devagarinho, com calma, né? Vamos acrescentar mais um detalhe, que é a questão dos eixos. Filas são grandes desafios para os arianos. Filas são grandes desafios para os arianos. Eu acredito. Não só para os arianos, mas acho que em especial. Vamos terminar com o último detalhe, que é sobre o eixo. Todo signo possui um eixo, ou está inserido no eixo com dois polos. Então o polo contrário, complementar ao signo de Áries, é o signo de Libra. Muito da lógica que nós falamos hoje de Áries vai se verificar invertida, ou melhor, complementar na atuação do signo de Libra, onde o Áries é pioneiro, onde o Áries age logo. O Libra pensa muito antes de agir, ele cuida muito. Então, o Áries prefere pedir desculpa
mas o Libra prefere pedir licença. O Áries dá mais valor à ação do que todo o formato e as questões periféricas. O Libra prefere cuidar de todos os detalhes antes de agir, e às vezes ele não age, né? O Áries é regido por Marte, o Libra é regido por Vênus. O Áries é o guerreiro que às vezes desequilibra os processos, porque ele vai e garante a execução. O Libra é a balança da justiça, que pondera, considera os dois lados, pensa bem, analisa, entendem? Então esse eixo, um não é melhor que o outro, mas as virtudes, defeitos e características de ambos são logicamente complementares. Por essa razão, nós encontramos a luz de um na sombra do outro. Então, arianos, sempre olhem bem para os librianos, que talvez aprendam coisas que são importantes para se complementarem. Librianos, olhem bem para os arianos, e talvez aprendam coisas importantes para se complementarem. Vamos ficando por aqui. Da minha parte, era isso. Foi um privilégio ter estado com vocês e aguardem para as próximas semanas. Continuaremos com essa série de aprofundamento e esclarecimento do significado dos 12 signos, que é o conteúdo mais pedido, o conteúdo mais lembrado e que mais gera dúvidas e questões. Um grande abraço para vocês, em especial para os arianos que nos prestigiaram com sua forte e ígnea presença. E nos vemos na próxima. Amanhã tem mais live às 12h12. Porque tem 12 signos e 12 casas astrológicas. Um grande abraço e até mais.